Pessoal, nós vamos para a segunda apresentação da noite. Hoje nós estamos recebendo o Marlos Saraiva, um dos membros mais importantes da comunidade. O cara é criador do Surface. Ele vai estar aqui nos apresentando o projeto dele e tal, e compartilhando um pouco de conhecimento aqui com a gente. Marlos, cara, seja bem-vindo. O 12º Meetup da Luxier é todo seu, fica à vontade. Valeu, Joel. Obrigado aí, cara. Prazer estar aqui com vocês, cara. Tentar passar um pouco aí do Surface, um pouco dos conceitos por trás e mais ou menos ali, pelo menos, dar uma ideia dos objetivos que a gente está traçando. Deixa eu ver aqui. Vamos compartilhar. Tá beleza aí? Então é o seguinte, vou começar aqui falando sobre... Para falar sobre o Surface, eu perguntei para o Joel, antes da apresentação, na verdade, quando ele fez o convite, de que tipo de apresentação se ele queria, se era uma coisa mais avançada para quem já conhecia o Surface ou o Live View, ou se era uma coisa mais para quem, de repente, está tendo contato com o Elixir agora. E o que ele me passou foi que o ideal é que pudesse abranger mais ou menos todo mundo. Então, eu meio que peguei slides aqui de duas apresentações diferentes, tentei fazer um merge aqui e vamos ver no que é que vai dar aqui. Entendeu? Inclusive, peço logo desculpa porque vai ter metade dos slides em português e metade em inglês, mas aí não deu tempo de fazer não deu tempo de corrigir os conflitos, entendeu? Com esse merge, então a gente vai seguir dessa maneira. Eu vou tentar fazer aqui um pouco de um recap aqui em termos de desenvolvimento web, só para a gente saber mais ou menos onde a gente chegou agora, né? Então, a gente tem aqui um passado muito distante, né? Em termos de desenvolvimento de sistemas web, a gente tinha as primeiras tecnologias que surgiram, no caso do CGI, principalmente implementado em C ou em Perl, ou se você tivesse sorte, você já estava conseguindo fazer alguma coisa em PHP, né? Ali nos primórdios do desenvolvimento web. Então, basicamente, a stack era C, Perl ou PHP, você tinha um banco de dados, usava SQL, HTML e corria para o abraço, entendeu? Era uma stack extremamente simples, tirando a complexidade se você estivesse fazendo talvez em C, mas se você já estava usando Perl ou PHP, era algo realmente simples que qualquer pessoa podia começar e seguir adiante desenvolvendo para a web. Num passado já não muito distante, depois de algum tempo, com as lições, né, que a gente tirou ali daquela primeira fase, a gente começou já, ao invés de ter um número bem limitado de linguagens, a gente já começou a ter um leque bem maior. Praticamente todas as linguagens da época começaram a implementar suas APIs para desenvolvimento web. Então, você já tinha bastante escolha, né? Começaram a surgir também aqueles primeiros ORMs, né? Você já começava a dar uma organizada ali no SQL, ou, em alguns casos, uma desorganizada, dependendo de como você usava. Certamente você chegou a usar um framework MVC, ou alguma variação deles, né? A gente teve isso muito impulsionado na época do Java, com struts, WebWork, depois surgiu o Spring, então foi uma época bastante importante, eu acho, nessa questão da evolução do desenvolvimento web, o que a comunidade Java trouxe em termos de padrões de projetos. Acho que foi realmente naquela época ali onde o pessoal sentou e disse, olha, isso aqui está meio desorganizado, esses scripts de PHP com 2.000 linhas, lógica misturada com HTML aqui não está dando muito certo. Então, acho que essa fase ainda foi uma fase ainda que você ainda tinha, apesar de já ter algumas opções, mas basicamente todo mundo estava desenvolvendo para a web mais ou menos nesse mesmo modelo já bem estabelecido, né? Você já tinha começando ali um JavaScript ali que você conseguia fazer algumas coisas, umas validações de formulários, né, uns confirmes da vida, mas ainda era algo extremamente simples, né? Ou seja, o foco ainda estava realmente no servidor, né?
Então, assim, o que é que a gente tem hoje, né? Fazendo fast forward aqui, o que é que a gente tem hoje, né? A gente continua tendo uma série de opções de linguagens. Na verdade, agora, a gente provavelmente está usando mais de um framework. Você provavelmente deve estar usando um framework no servidor, talvez um framework no cliente. Você tem banco de dados, está usando SQL, está usando RM. Provavelmente você está usando Redis, se você está querendo fazer algum tipo de gerenciamento de estado ou alguma outra coisa similar. RabbitMQ, fila de mensagem, Kafka, sem contar no front-end agora, né? Que a gente tem essa salada aí no mundo JavaScript. Isso se você tiver sorte de estar usando só isso aí, né? Na verdade, não ia caber no slide se a gente fosse trazer tudo de tecnologia que o pessoal está usando no front-end hoje, né? Então, a gente poderia aumentar um pouco mais se você está usando GraphQL e por aí vai. Então, a pergunta é assim, por que ficou tudo tão complexo, né? A gente saiu de um modelo extremamente simples, mas que era bastante limitado lá nos primórdios. A gente passou por uma fase de reconhecimento daqueles padrões ali, de como desenvolver melhor para a web. E hoje a gente está no momento bem complicado, eu acho, nessa questão, porque a gente realmente está com uma stack hoje em dia bem mais complexa, entendeu? Tão complexa que agora a gente precisa ter várias pessoas trabalhando em vários setores diferentes para a gente tentar botar uma aplicação web no ar, né? Ou seja, se você lembrar 25 anos atrás, você tinha um cara desenvolvedor, desenvolvia tudo. Ele instalava o sistema operacional, ele instalava tudo que precisava, ferramenta, botava o servidor no ar, fazia tudo, né? Ou seja, codificava o back-end, codificava o HTML e fazia tudo, né? Esses dias acabaram, né? Assim, praticamente hoje em dia é bem complicado. Então, acho que a maneira que eu encontro mais ou menos para explicar por que tudo ficou tão complexo seria mais ou menos tentando acompanhar a história do pêndulo, né? Do cliente e servidor, né? Das tendências em termos de desenvolvimento de software que elas vão sendo modificadas muitas vezes por fatores que fogem da nossa capacidade, né? Ou seja, é o desenvolvimento, a evolução do hardware, questões de usabilidade, de usuário. Então, acho que esse pêndulo dessas tendências que essas tecnologias vão indo para o servidor e depois indo para o cliente, voltando para o servidor, é a maneira que eu acho mais simples e que talvez tente explicar um pouco em que momento a gente está, né? Então, vamos lá, a gente, indo lá atrás, a gente tinha os terminais burros. Eu confesso que eu não sei se esse termo é um termo usado nacionalmente, certo? Isso era pelo menos como a gente chamava aqui no Ceará. Então, caso alguém tenha um outro termo mais apropriado, mas era assim que a gente chamava. Então, eu resolvi deixar exatamente o termo que eu me lembro que a gente usava, né? Então, o que acontecia? O processamento era todo no servidor. Você tinha tudo ali no servidor, você tinha provavelmente ali um servidor, você provavelmente rodava, você fazia um sistema em Clipper. Esse sistema você tinha rodando no servidor, você tinha ali os dados todos no servidor e você tinha alguns terminais. Esses terminais, eles tinham o mínimo de hardware possível, né? Tudo rodava no servidor. O terminal era só para você fazer uma conexão, uma placa de rede, e o resto era simplesmente aquela tela mostrando ali a tela para você poder interagir com o sistema, né? Então, uma coisa que mudou completamente essa maneira da gente desenvolver esse sistema, ou seja, em vez desse modelo que era totalmente baseado no servidor, foi a popularização do PC, né? Na época, o computador realmente era uma coisa muito cara e, coincidentemente, com o lançamento dos primeiros sistemas operacionais de janelas, Windows, macOS, tinha um outro da IBM que eu não me lembro mais nem o nome. Então, a gente começou a ter essa possibilidade de fazer aplicações mais ricas em termos de interface, né? Ou seja, com esse sistema de gerenciamento de janelas, a gente tinha uma possibilidade muito maior de abrir várias janelas, abrir várias aplicações ao mesmo tempo, mesmo que de maneira limitada. Mas com o barateamento dos computadores, né, a popularização do computador pessoal e a popularização desses novos sistemas operacionais com interfaces ricas,
o pêndulo foi para o cliente, né, naturalmente, ou seja, agora, em vez de você ter esses terminais burros que praticamente não processavam nada, eles simplesmente se conectavam com o servidor e tudo era feito lá, a gente pôde fazer processamento no cliente, né? Ou seja, a gente pôde ter interfaces mais ricas, né? Aí foi que veio a fase áurea ali dos sistemas desktop, né? Surgiram aquelas ferramentas da Borland, o Delphi, Microsoft lançou o Visual Basic, tinha o Power Builder, você teve um boom de ferramentas daquele tipo, né? Onde você fazia aquelas interfaces ricas, ou seja, muito processamento agora no cliente. O banco de dados continuava normalmente centralizado, até porque o pêndulo também, quando ele vem, ele não traz tudo, né? A gente está falando de tendências, né? Em termos de desenvolvimento. Então, você continuava tendo um banco de dados normalmente centralizado, mas praticamente todo mundo acessando esse banco de dados e rodando os processamentos normalmente no cliente. Depois veio outra coisa importante que mudou completamente, o pêndulo teve que ir para o outro lado de novo, que foi a internet. Ou seja, na verdade, agora a gente estava trabalhando com o browser, e o browser voltou a ser aquele terminal burro, ou seja, você já não fazia mais praticamente nenhum processamento no cliente. Você abria o browser e o browser aí você tinha agora um modelo bem diferente do que você tinha nos sistemas desktop, ou seja, em termos de interatividade e tudo mais, porque mudou completamente o paradigma. Agora você não tinha mais uma quantidade limitada de usuários, né? Então era uma questão muito complicada. Como é que você ia manter uma conexão aberta com cada usuário, se você, em vez de ter 10, 20 usuários, você poderia agora ter 1.000 usuários, 1 milhão de usuários, né? Então, o modelo que funcionou naquela época, com a limitação, né, de banda, de hardware, foi o modelo stateless, né? Ou seja, ao invés de eu ter uma conexão direta com cada cliente, eu simplesmente faço uma conexão quando eu quero atualizar uma página. Então, era um modelo bem limitado. E esse modelo foi começando a ser usado para se desenvolver sistemas, né? Ou seja, o grande problema que aconteceu foi que esse pêndulo, né, que estava agora no servidor fazendo tudo isso de maneira stateless, ele tinha um problema, e foi um problema que eu vivenciei bastante na época, que era o seguinte: o cliente que tinha um software desktop, ele simplesmente não queria ir para um software web onde ele não tinha um mínimo de usabilidade que ele tinha no desktop. Ou seja, ele não tinha um mínimo da velocidade que ele tinha no desktop. Isso, inclusive, aconteceu quando se mudou também dos sistemas em DOS, né, do Clipper, para o Windows também. Tinha muita reclamação. Me lembro que tinha gente que reclamava, que não queria ir para o Windows porque ele tinha uma eficiência muito grande, né, no caso daqueles sistemas feitos em Clipper, né, ou seja, muito formulário para ser cadastrado, esse tipo de coisa. E, de repente, e depois, quando realmente o usuário ele pega essa experiência na ferramenta, realmente para trocar é uma coisa bem complicada. Então, isso foi um desafio muito grande. Esse desafio, na verdade, até hoje ainda existe esse desafio de você conseguir trazer essa riqueza, né, de usabilidade, essa experiência do usuário na web, né? Então, o que aconteceu foi que, devido a essa demanda do usuário, a gente começou a ter que trazer lógica de volta, né, para o cliente, ou seja, o pêndulo veio de novo para o cliente. Então, o JavaScript começou a introduzir novas funcionalidades, com a Ajax a gente começou a poder a trazer coisas de maneira mais fácil do servidor, e não aquelas gambiarras de usar iframe escondido, onde a gente fazia uma requisição, depois pegava o conteúdo do iframe e tentava ali dar um update no DOM. Então, foi mais ou menos nesse momento aí que a gente começou a ter aplicativos um pouco mais interativos, né? E até o jQuery teve um papel muito importante nisso aí, principalmente na época que tinha aquela guerra dos browsers. Então, era muito complicado você fazer um sistema minimamente interativo. Você fazia no Internet Explorer, não funcionava no Netscape e assim por diante, né? Então, desde esse momento até onde a gente chegou agora, se você pegar essas aplicações mais modernas, né, desenvolvido em React, em Vue.js, Svelte, todos esses frameworks mais modernos,
teve toda essa evolução, né? E o grande problema que a gente pode, pelo menos os dois grandes problemas que a gente pode agora ter, ou seja, no momento, se a gente olhar para hoje, né, quando a gente pensa em desenvolvimento web, o primeiro grande problema foi a dependência de infraestrutura extra. Ou seja, naquele modelo inicial, você tinha tudo no servidor, você tinha uma linguagem, você tinha um banco de dados, você praticamente fazia tudo. E hoje, com esse modelo que precisa normalmente, nesse modelo web, onde muitas vezes é requerido alta escalabilidade, você acabou precisando buscar essa escalabilidade através de infraestrutura. Você precisou largar mão da tecnologia que você usava para ir atrás de outras tecnologias, para poder fazer um processamento assíncrono, né? Para poder alcançar um número maior de usuários. Você começou a ter que gerenciar estado, afinal de contas, o cliente, eu tenho que, de alguma maneira, rastrear esse cliente. De algum momento, eu tenho que guardar esse estado, e eu não podia guardar esse estado com a tecnologia. Afinal de contas, o HTTP, tudo era stateless, né? Ou seja, então eu tenho que ter outra maneira. Eu vou ter que colocar um Redis para guardar a sessão, vou ter que usar o próprio banco de dados. A requisição de um usuário pode cair num servidor, a próxima requisição já pode cair no outro servidor. Então, criou toda essa complexidade em termos de infraestrutura. E, além disso, a gente aumentou demais a complexidade no front-end, ou seja, na verdade, a gente precisou criar o conceito de front-end developer, ou seja, agora a gente tem um back-end, a gente tem um cara para o front-end, tem uma pessoa no DevOps, ou seja, a gente saiu criando agora todos esses departamentos para poder dar conta de tanta complexidade, ou seja, a infraestrutura aumentou demais, a gente não tem mais como lidar, então, vou ter que ter uma pessoa agora que só mantém agora os servidores, ou seja, aquilo tudo que a gente fazia praticamente sozinho agora está muito mais complexo, né? Você tem muito mais coisa para você dar conta. E o front-end não foi diferente, ou seja, o front-end era uma coisa extremamente simples e agora praticamente qualquer tecnologia dessas mais recentes, você está utilizando algum tipo de tecnologia para criar single page applications, você provavelmente começar ali com o Hello World do Create React App, você já vai começar ali com 250 megas só no seu Node Modules. Daí para frente, se você introduzir um GraphQL, um Apollo, já vai ali para meio giga, talvez 1 giga, e por aí vai, né? Então, a coisa ficou, em termos de complexidade, aumentou bastante, né? Então, como é que a gente pode tentar resolver, né, essa complexidade? Como é que a gente pode simplificar, né? Essa tabelinha aqui é uma tabelinha do livro do Elixir in Action, que foi até citado pelo Pedro, do Sacha. Na minha opinião, o melhor livro de Elixir, eu acho que se você quer entender OTP, concorrência, processos, eu acho um livro fenomenal. E ele tem essa tabelinha aqui, que é justamente a tabelinha daquilo que a gente tem no Erlang. Então, o Pedro falou, ou seja, o Erlang, a plataforma como um todo, é uma plataforma que surgiu para resolver um problema de telecomunicação, ou seja, eu preciso ser concorrente, eu preciso ser tolerante a falhas, eu preciso poder atualizar um software sem derrubar as ligações, ou seja, eu tenho uma série de pré-requisitos que definiu como a máquina virtual foi idealizada, como a própria linguagem foi idealizada, todos os conceitos básicos de processo, tudo isso foi idealizado nesse modelo concorrente e tolerante a falhas. Então, quando você fala em simplificar a infraestrutura, eu não consigo ver no mercado nada como o Erlang, entendeu? Ou seja, nada como a máquina virtual do Erlang, nada como tudo que você pode construir nela, entendeu? Então, se você comparar com... Isso aqui é um exemplo básico, né, de que você normalmente estava falando daquela infraestrutura que ficou muito complexa, e quando você vai para o mundo do Erlang, do Elixir, você praticamente não tem muito isso, pelo menos não logo, né? Ou seja, você não tem que se preocupar com isso logo, ou seja, se você está começando a desenvolver o seu produto ali no início, você não precisa se preocupar com isso. É uma tecnologia que ela te permite usar ela o máximo possível, ou seja, o servidor web roda em cima dela, o processamento você pode fazer na própria linguagem. Se você quer fazer guardar estado, ela é muito boa para guardar estado, você não precisa de um Redis, já é distribuído, inclusive, ou seja, tem suporte nativo para sistemas distribuídos, estado distribuído.
Se você quiser rodar jobs em background, tudo isso já você meio que tem de graça ali, né? Então você já começa com uma vantagem muito grande em relação a essas outras tecnologias, onde você, para qualquer coisa mínima que você tem que fazer, de gerenciamento de estado, por exemplo, você tem que partir para uma solução extra que vai adicionar complexidade na infraestrutura. Então, você tem árvores de supervisão que gerenciam partes da aplicação, partes do estado da aplicação. Cada parte dessa aplicação ela é completamente independente da outra. Se der um problema, ela é restartada de uma maneira coerente para tentar devolver um estado mínimo que você pode continuar na aplicação. Então, tudo isso é coisa realmente muito, muito particular, eu acho, da plataforma como um todo, entendeu? E eu acho que eu não consigo ver hoje outra maneira de simplificar tanto a infraestrutura do que usando essa plataforma, do que usando Erlang, do que usando Elixir, qualquer plataforma em cima dessa máquina virtual que é realmente fenomenal. Eu até me lembro de um blog post na época, né, do pessoal do WhatsApp, que eu acho que quando eles atingiram, não me lembro se foi não me lembro exatamente, mas não sei quando atingiram talvez o primeiro bilhão de usuários, eu não me lembro exatamente a quantidade, mas eles tinham 50 desenvolvedores, né? Ou seja, é muito pouco para a quantidade de usuários que ele tinha, né? E não tinha, até onde eu sei, time de DevOps, né? Ou seja, você tinha os engenheiros fazendo o que precisava, entendeu? Isso mostra a simplicidade da plataforma, mostra como ela é robusta e como ela realmente necessita muito menos de infraestrutura externa, de trazer novas ferramentas para ajudar, né? Então, a gente tem um outro problema agora que é o front-end, né? Então, como é que a gente pode simplificar o front-end? Voltando para o servidor. Ou seja, se a gente for comparar esse pêndulo, toda vida que ele vai do servidor vai para o cliente, toda vida que ele volta do servidor para o servidor, ele fica mais simples. Né? Toda vida que ele volta para o servidor, ele fica mais simples. A gente não pode esquecer que toda vida que você tem sistemas rodando em servidores, sistemas rodando em clientes, quer queira ou quer não, você tem um sistema distribuído. Você vai ter que se preocupar em sincronizar dados, ou seja, se ele está fazendo um processamento aqui no cliente, de alguma maneira isso vai ter que ser sincronizado. Então, você já tem uma complexidade a mais. Então, toda vez que você volta para o servidor, você consegue ficar mais simples. Por quê? Porque você está próximo dos dados. Então, se você conseguir fazer seu processamento próximo dos dados, a sua lógica estiver próxima dos dados, você vai cortar bastante uma série de coisas. Né? Ou seja, você não vai ter tanta necessidade de trazer mais dependências para a sua aplicação. Né? Ou seja, se eu estou no servidor, eu estou no cliente, né? Foi no caso que aconteceu, estou desenvolvendo em React. Então, mas eu tenho aqui uma lógica que está aqui no cliente, é muito código, vou ter que minificar aqui o meu JavaScript. Por quê? Porque é código pra caramba. Você trouxe muita lógica para fazer uma série de coisas aqui no cliente. Eu também tenho uma lógica aqui que eu não queria que fosse tão fácil o cara só copiar e colar. Então já vai ter que ofuscar o código. Cara, eu estou usando JavaScript, mas eu quero usar React. React ele tem um modelo funcional, então eu vou ter que trazer uma série de dependências, porque JavaScript não tem suporte nativo para estrutura de dados imutáveis, uma série de conceitos funcionais não existe no JavaScript, então vou ter que trazer mais dependências para poder fazer o React funcionar. Então, tudo isso, a serialização, eu vou ter que mandar dados do servidor para o cliente, eu tenho que serializar esses dados e deserializar. Os tipos que foram serializados têm que ser compatíveis com os tipos deserializados. Tudo isso tem uma série de complexidades. E se você está trabalhando com orientação a objeto, é mais complexo ainda, porque objetos guardam um estado interno. Esse estado interno ele vai ser serializado ou não. Então, é bem complexo. Então, tudo isso que você está trazendo para o cliente e que não tem suporte lá, você vai ter que trazer como dependência. Então, acaba gerando mais dependências. Então, como eu tenho agora muitas dependências, eu tenho que ter um gerenciador de dependências. Vou ter que ter um bundler, eu vou ter que ter uma série de outras coisas, e por aí vai. Então, é por isso que quando você cria um Hello World em React, você já vai começando ali com o seu Node Modules mandando ver, entendeu? E cada dependência que você vai trazendo mais,
e em pouco tempo você está ali realmente com alguns gigas. E lembrando que isso é código, isso é dependência, não é você que está mantendo, mas tem alguém mantendo lá, tem uma pessoa, várias pessoas mantendo. Então, isso é a dependência que você traz. Eu me lembro, assim, era uma coisa que me frustrava muito quando eu estava trabalhando bastante com essa parte, de praticamente toda semana, quando ia atualizar as dependências, né, quebrava. Porque é muita dependência. Você vai vendo dependências indiretas, 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 e chega um momento que isso frustra, né? Você desenvolver software porque você está mais se preocupado em manter uma série de coisas que não é o foco do sistema que você está criando, né? Que você está mantendo. Então, para mim, o Phoenix foi algo que me encantou a princípio. A ideia, pô, voltar para o servidor é uma boa. Vamos ver agora se a gente consegue ter a simplicidade de ter tudo no servidor, mas como a gente faz com parte da experiência do usuário, né? A gente vai ter que, de alguma maneira, ter... O usuário não vai querer perder a interatividade que ele ganhou com esses clientes ricos, né? Então, a oportunidade veio há uns 2 anos atrás para a gente testar o Live View, que foi quando uma apresentação na LixConf, onde eu queria fazer um dashboard para o Broadway, que foi uma ferramenta que a gente desenvolveu e eu queria, de alguma maneira, ter um dashboard que eu pudesse mostrar como funcionava o Broadway. Então, eu queria mostrar como é que funcionava o pipeline, entendeu? Ter toda queria realmente mostrar, ver como era a vazão das mensagens, o quanto ele consumia de CPU. E me pareceu que o Live View seria a oportunidade perfeita para testar. E a primeira impressão foi fantástica, cara. O Live View realmente é impressionante. Assim, você consegue cobrir uma série de sistemas, tá entendendo? Sem utilizar JavaScript, sem escrever nada de JavaScript. É impressionante. Eu fico olhando os sistemas que eu desenvolvi nesses últimos 25 anos e quase todos eles poderiam ser desenvolvidos hoje somente com Live View. Ou seja, talvez precisando de poucas linhas de código de JavaScript para, de repente, implementar um drag and drop, alguma coisa mais específica assim, em termos de usabilidade. Mas se a gente estiver falando a maioria dos sistemas que estão por aí, que são sistemas baseados em CRUDs, ou seja, muita entrada de dados, relatórios, olha, você consegue fazer praticamente seu sistema todo utilizando isso aqui e mantendo um nível muito bom de experiência com o usuário, entendeu? Então, de novo, aquela questão da lógica ficar próxima do servidor, cara, faz toda a diferença, é impressionante. Assim, quando você começa a escrever a lógica e os dados já estão aqui, eu não tenho que me preocupar, tudo fica mais simples. A validação, em vez de fazer validação no cliente, validação no servidor, eu faço só no servidor. A autorização eu tenho que me preocupar lá no cliente, qual parte eu vou. Será que o cara tem autorização para ver essa parte do sistema? Será que não tem? Eu tenho que me preocupar tanto no servidor, sempre tenho que me preocupar no servidor, esse é o problema. Validação e autorização, eu sempre tenho que me preocupar no servidor, já que o usuário sempre pode burlar isso, mas eu tenho que me preocupar também no cliente, para dar um feedback às vezes mais rápido, para não mostrar uma parte que não teria sentido. Então, você indo para o servidor, você tira toda essa complexidade. E o salto de produtividade é incrível, cara. Eu acho que, assim, se você tenta desenvolver algo utilizando essa stack que o pessoal está usando muito hoje em dia, com esses frameworks JavaScript, e tenta fazer a mesma coisa em Live View, é uma diferença muito grande. É algo realmente assim que realmente você não consegue mais voltar. Então, mas aí eu encontrei um problema. Quando eu estava trabalhando com Live, eu encontrei um problema, que era o seguinte, o modelo, ele ainda era baseado em templates, né? Ou seja, o Phoenix, ele era baseado no EX ainda, ou seja, ele era aquele modelo onde eu tenho um template, eu tenho um código Elixir misturado com template, fazendo a lógica, e esse modelo, eu percebi que era muito ruim esse modelo para o que eu queria, né? Ou seja, eu queria algo mais parecido com o React, mais parecido com um modelo de realmente de componentes, entendeu? Então, o que é que faltava? Não existia, por exemplo, uma API stateless, ou seja, quando o Live View surgiu com o Live Component,
aquela API era só para componentes stateful, então eu não poderia usar, por exemplo, um componente que eu fazia numa view baseada em controller ou no layout, né? Então, outro problema é que o template engine do EX, ele simplesmente não tem a menor ideia do que é HTML. E isso era muito crucial para o Live View, porque o Live View depende do HTML. Ele mapeia partes do HTML no servidor para ele poder fazer o diff e só mandar aquilo que é necessário, né? Então, muita gente teve muita dor de cabeça quando esquecia de fechar um div, por exemplo. O browser aceita, mas o Live View vai atualizar muito mais do que você esperava. Isso naquela época. E uma API declarativa para componentes, né? Ou seja, componentes é algo que o importante. O componente ele é muito útil porque ele é um building block. Então, você monta, né? Você monta esses blocos para fazer algo maior, mas para você compor esses blocos é fundamental que você conheça o formato desse bloco para saber como ele se encaixa nos outros. Então, eu achava muito complicado. Eu pegava às vezes uns templates, cara, do Live View, e eu só via aquele monte de código, aqueles assigns. Mas peraí, esse assign aqui, esse assign pertence a... Eu posso passar esse assign aqui de fora, ou ele é parte do estado interno do componente, desse template, eu não tinha a menor ideia, era muito complicado manter esses templates. Então foi aí que eu resolvi criar o Surface, para fazer um teste, entendeu? Foi uma maneira de eu, cara, será que dá para a gente trazer esse modelo, um modelo mais de componentes para esse mundo novo do Live View? E os objetivos eram, olha, eu queria um modelo de componente que pudesse servir tanto para stateful como para stateless. Eu quero um engine que entenda o HTML, eu quero que esse engine guarde informações sobre a semântica desse código para eu poder utilizar mais lá na frente e ter um código mais seguro, mais robusto. E a interface declarativa, olha, eu quero ter uma maneira de dizer, olha, eu quero saber desse componente aqui, o que é a interface pública, o que é que eu posso passar para esse componente aqui como atributo, como propriedade, e não quero saber do que é interno dele. E a última coisa que eu queria focar era ergonomia, ou seja, eu quero fazer com que a experiência do desenvolvedor seja melhor, seja mais fluida, tá entendendo? Eu acho que essa questão de template, aqui, esse negócio misturando esses códigos, que é um negócio meio, não sei, eu não gosto muito, e é uma coisa que eu já tinha visto em outras tecnologias, entendeu? Praticamente toda a tecnologia que eu tinha trabalhado tinha saído desse modelo mais de template, misturando a própria linguagem ali de origem com HTML. Isso já tinha acontecido no PHP. Hoje, praticamente, quem trabalha com PHP não trabalha dessa maneira, entendeu? Foram se desenvolvendo linguagens de template mais específicas para se trabalhar com view, DSLs específicas. No próprio mundo Java, isso aconteceu também. No começo, a gente tinha aquele código ali misturado, depois a gente começou a apareceu o Velocity, apareceu o FreeMarker, apareceu uma série de outras linguagens de templates que eram mais específicas para view e que melhoravam muito a qualidade, a produtividade do desenvolvedor. E eu acho que isso também vai acontecer, entendeu? Aqui no caso da gente, do Phoenix, eu acho que esse modelo do EX original, ele é um modelo que é muito complicado para trazer produtividade quando a gente está falando de view. Então, como é que o que é que a gente pensou na época? Pô, vamos trazer, então, esse modelo ali meio que está consolidado pelo React, né? E como eu tinha trabalhado com React, foi a opção mais fácil ali de tentar trazer algo parecido. Então, olha, vamos definir componentes, e a diferença é que esses componentes, eles são processados no servidor. Vamos ver se dá certo a gente fazer essa experiência. E foi muito bacana, cara. A gente começou a fazer, a gente começou a trazer esses conceitos, depois a gente começou a olhar conceitos no Vue.js, a gente começou a olhar conceitos do Svelte, e começou a ver que o próprio React já estava um pouco atrasado em termos de DX, então, em termos de ergonomia, o React já estava um pouco atrasado, muito por ter sido basicamente ele o primeiro que popularizou. E o fato do JSX ser uma extensão do JavaScript, isso limita muito o poder dele de avançar, ou seja, ele tem que manter uma certa compatibilidade ali com o JavaScript.
Então, ele não é especificamente uma linguagem de template mais clássica, como a gente estava acostumado. Então, o código é muito parecido, ou seja, você tem componentes, você passa propriedades nesse componente através de atributos, você pode passar expressões, você pode passar literais. E o modelo é muito parecido com o próprio HTML. E com isso a gente conseguiu já resolver um problema, ou seja, agora já que eu tenho um engine que entende esse código como HTML, ele entende esse código estruturado, eu já posso começar a fazer validações, ou seja, agora se o cara esquecer um div aberto, eu já posso reclamar e dizer para ele isso em tempo de compilação, ele não tem que esperar atualizar o browser e tudo mais. Isso já é um grande salto em termos de produtividade nesse sentido, entendeu? Você não tem que ficar agora procurando aquele negócio muito estranho quando você realmente esquecia de fazer isso no Live View. Simplesmente ele começava a atualizar um pedaço da página que você não esperava. Então, com isso aqui, a gente já começou a poder fazer essas validações de sintaxe. Também implementamos uma API declarativa. Ou seja, a gente tem que saber o formato desse componente, a gente tem que saber como utilizar ele, né? Então, com a API declarativa, você diz, eu vou definir essas propriedades, muito similar como é com o React. Então, tá aqui, vou definir esse componente card, ele tem um ID, ele tem uma propriedade class, ele tem um slot header, ou seja, se eu quiser passar um bloco de template para ser o cabeçalho, eu passo esse cabeçalho. E a gente também trouxe o conceito de state, né? No caso do React, ele tinha o conceito de state, no caso do Vue.js, ele usava data. No caso, como state, já é uma palavra muito sobrecarregada já no mundo Erlang e Elixir, a gente usa state para Server, já tem uma série de coisas. Para não confundir, a gente trouxe o conceito de data do Vue.js. Mas, basicamente, é o estado interno. Ou seja, são aqueles assigns que você cria para os seus componentes que eles não devem ser alterados de fora, ou seja, eles não devem ser inicializados por fora, eles pertencem ao estado interno. Então, com isso, ao invés de quando você olha para um template, ao invés de você ficar se perguntando, subindo e descendo, meio para entender de onde vem aquele assign, você simplesmente olha na declaração dele e você vai entender, ele é público. Qual é o valor, ele é obrigatório ou não? Ele tem um valor default ou não? Tudo isso é coisa que, se você não tiver uma API declarativa, você tem que olhar, desbravar o template, tá entendendo? Até encontrar essas pistas no próprio código, o que eu acho terrível em termos de produtividade e de manutenibilidade. Então, os benefícios a gente já viu, né? A gente viu a parte da sintaxe, ou seja, a gente consegue fazer validação em tempo de compilação da sintaxe, mas, além disso, a gente consegue fazer validação semântica também. Ou seja, como eu tenho uma API declarativa que define quais são as propriedades desse componente, então, se o usuário tentar passar uma propriedade que não existe, eu posso, em tempo de compilação, dizer que não existe, né, essa propriedade. A gente pode fazer também introspecção, ou seja, todos esses dados dessa API, todos esses dados que a gente tem desse código estruturado, ele é disponível em metadado, a tempo de compilação. Então, a gente consegue, esses módulos, esses componentes que são módulos, eles fornecem informações de quais propriedades eles definem. Então, a gente consegue gerar documentação automática. A gente consegue criar ferramentas para melhorar a produtividade também e a experiência do desenvolvimento. Por exemplo, a gente criou o Surface Catalog, que é a nossa tentativa de ter algo como o Storybook no mundo JS, ou seja, ele automaticamente busca todos os componentes disponíveis no seu projeto, lista eles e você pode criar exemplos ou playgrounds com eles, ou seja, você pode brincar com eles. Ou seja, você pode alterar propriedades em runtime e ver real-time o efeito que essas propriedades, da mudança dessas propriedades nos componentes, mudar a cor, mudar o tamanho, interagir com ele. Então, isso só é possível se você tiver uma API declarativa. E muito mais, ou seja, esse modelo, você pode fazer formatters, assim, quem acompanha Elixir há mais tempo, até hoje é algo comum no fórum, o pessoal tentando formatar templates EX, entendeu? Sempre foi um problema, porque é aquela coisa, como o EX ele não entende a estrutura, você pode criar templates completamente sem estrutura.
Tá entendendo? Você não precisa abrir uma tag e fechar ela, você pode abrir, não fechar, você pode, na verdade, injetar um código no meio dos atributos. Então, é difícil você fazer formatters que funcionem bem com esse tipo de template, de engine. E no caso, a gente teve um formatter logo no começo, as primeiras versões, o Paul chegou e disse, olha, cara, vocês acham que vale a pena fazer um formato? Vale sim. E ele fez em poucos dias. Por quê? Porque já estava tudo acessível a ele. A estrutura estava lá, ele só precisou pegar aquela estrutura e definir as regras da formatação. A gente pode também prover autocomplete para editores, conversores de código. A gente fez uma mudança muito grande do 0.4 para o 0.5. A sintaxe mudou bastante. E os usuários não tiveram dor de cabeça. Por quê? Porque como a gente sabia a estrutura do 0.4, a gente sabia a estrutura e as mudanças de sintaxe do 0.5, a gente criou uma task, uma mix Surface Convert, que pegava o código do 0.4 e transformava todo o seu projeto em 0.5. Então, esse é o tipo de coisa que a gente busca no Surface, essa experiência melhor para o desenvolvedor, entendeu? A gente quer um modelo mais simples. E como é um modelo ainda muito novo, que tem muitas mudanças, a gente não quer que a pessoa fique o tempo todo, cara, preocupado. Puxa, eu vou atualizar uma versão, vai quebrar tudo. Algo que é bastante comum no mundo JavaScript, ou seja, muda, quebra tudo, aí você vai. Então, a gente está tentando fazer algo menos assim, o menos possível. Ou seja, quando a gente tem a possibilidade de não trazer impacto numa mudança de sintaxe e poder gerar um conversor, a gente faz. Então, tem muito mais coisa que a gente pode com esse modelo, entendeu? E esse modelo fez tanto sucesso que ele está indo de volta agora para o Phoenix, né? Ou seja, a gente está contribuindo, todas essas inovações que a gente trouxe, a gente está contribuindo de volta para o Phoenix. Por quê? Porque a gente acha que esse é o melhor modelo. Ou seja, eu não quero ter o Surface como um cara cheio de funcionalidades, mas que essas funcionalidades não fazem parte do core do Phoenix. Ou seja, eu quero que ele seja uma ferramenta mínima. Ou seja, eu quero que ele trabalhe com foco em ergonometria, em experiência do desenvolvedor. Então, para que isso aconteça, muita coisa eu preciso que tenha no Live View. Então, é isso que a gente está trazendo. Então, a gente criou uma linguagem, um engine, que é o Higgs, que ele entende o HTML, entende os componentes, ele ainda tenta manter uma compatibilidade com o EX, de certa forma, mas ele já é um grande avanço em relação ao que a gente tinha, que era absolutamente zero de estrutura. Então, isso era importante para a gente ter no Phoenix uma linguagem padrão, uma linguagem canônica, que pudesse ter essas mesmas características. A gente trouxe também uma API stateless, através da macro component. Então, hoje você consegue utilizar componentes stateless, não só em componentes para o Live View, mas você consegue também utilizar em views baseadas em controller ou em layouts. A gente contribuiu recentemente agora também com slots, uma API de slots que foi lançada agora no 0.17, ou seja, exatamente aquele mesmo conceito que a gente tinha no Surface, a gente trouxe para o Live View. Por quê? Porque para a gente é melhor. A gente vai remover toda uma série de funcionalidades, uma série de um monte de código que a gente tinha no Surface e a gente vai utilizar diretamente do Live View. Ou seja, a intenção é que a gente realmente deixe ele cada vez mais enxuto. E a última coisa que a gente tem em mente agora, assim, de imediato, ou seja, para consolidar o modelo, é a interface declarativa, que é o que eu estou trabalhando agora no momento. Ou seja, a gente está agora trabalhando em definir uma API declarativa para você poder definir aquilo, a mesma coisa que a gente podia definir no Surface. Ou seja, a gente não quer ter um Surface Catalog que funcione só com componentes do Surface, a gente quer um catálogo de componentes que funcione com qualquer um deles. Isso só será possível quando a gente unificar a API. Então, esse aqui é o grande último passo que a gente tem para poder fazer essa unificação. Assim que a gente fizer o merge nisso aqui, e que for lançada a próxima versão do Live View, contendo essa API, a gente vai migrar toda a infraestrutura do Surface para usar essa API. Então, o objetivo final desses 2 anos de desenvolvimento do Surface, que surgiu como um experimento, né? Ou seja, vamos tentar trazer esses conceitos aqui
e trazer para uma plataforma que a gente sabe que é mais simples. Vamos tentar trazer esses conceitos que melhoram a experiência do desenvolvedor com produtividade, entendeu? E vamos tentar agora puxar isso para o servidor, para a gente, de repente, ficar ali no melhor dos mundos, entendeu? Trazendo, sempre focando na simplicidade. Então, o objetivo é esse, é unificar a API e você vai poder usar componentes do Surface ou escritos em Surface ou escritos em Rix em qualquer um dos projetos, entendeu? Ou seja, se você tiver um projeto que é em Live View, mas você vai poder utilizar componentes escritos em Surface. Se você tem um projeto em Surface, você vai conseguir utilizar componentes do Live View. Esse é o objetivo final da gente, né? Então, assim que o PR do Rix foi aceito e foi lançado, muita gente me perguntou, cara, mas qual é o sentido agora do Surface, entendeu? Por que ter uma outra linguagem de template, já que está trazendo esses conceitos todos para o Phoenix? Uma coisa que me preocupa, que eu já mencionei mais ou menos, é a questão de que o Rix tenta manter compatibilidade com o EX. Ou seja, o modelo do Rix é ainda um modelo que, apesar de entender a estrutura do código, de entender a estrutura do HTML, a maneira que você injeta lógica nele é misturando a linguagem original do Elixir com o HTML em si. E, como eu já disse, eu acho que é um modelo que praticamente todas as tecnologias abandonaram. Entendeu? Eu não vejo mais muito, eu vejo que todas as tecnologias que eu já vi, já citei o PHP, citei o Java, no final das contas, eles acabam deixando esse modelo de lado, porque é um modelo que ainda é um pouco complexo. Ele ainda é um modelo que não traz tanta produtividade. Então, eu ainda acho que tem um valor muito grande em você ter realmente ali uma linguagem de template que é feita sobre encomenda, sobre medida, só para tratar da view. Porque a gente não precisa de tanta coisa na view, ou seja, você não precisa ter uma linguagem completa. O Elixir é uma linguagem de uso geral, né? De uso genérico. Então, você tem uma standard de API gigantesca, você tem um monte de coisas. E é uma ilusão achar que quando você está utilizando Elixir com o EX, ou com o Rix, no caso, você está realmente você pode utilizar 100% da linguagem. Na verdade, não. O que você pode utilizar é um subset. Tem uma série de coisas que não funcionam quando você está num template. Você não pode, por exemplo, você é obrigado a usar um for comprehension se você quiser imprimir, se você quiser renderizar uma lista. Você não pode usar um enum map, por exemplo, como você pode no React. Você não pode fazer um pipe também de um bloco para o outro. Você não pode criar uma variável. Você tem uma série de limitações. Então, assim, na minha interpretação, ao invés de você ter que ter todas essas pegadinhas né? Na hora que você está escrevendo código, eu posso usar isso ou não posso? Sem contar a sintaxe, que eu ainda acho um pouco verbosa, a sintaxe do EX, né? No caso também do Rix, né? Aquele maior que, percentual, igual, depois percentual para fechar, e depois assim, eu ainda acho um pouco também, eu acho que ela polui demais. Então, eu acho que quando você parte para uma DSL, você tem mais liberdade, entendeu? Em termos de usabilidade. Você pode também, primeiro, ela pode ser mais simples, ela pode ser mais segura, inclusive, você tem mais poder. Como eu não estou injetando código genérico de Elixir aqui, só expressões, eu não posso injetar expressões parciais, eu tenho muito mais controle no que o código que pode ser escrito, eu posso fazer mais validações estáticas. Eu posso também ser mais amigável com pessoas que vêm de outras tecnologias, né? Eu posso adicionar melhor ergonomia, né? E como eu já citei, a gente pode evitar algumas coisas que são complicadas quando você tenta trazer a linguagem toda. Então, daqui alguns exemplos, né? Esse exemplo aqui, por exemplo, a gente tem uma linguagem específica de template bastante parecida com a do Svelte. Se alguém já utilizou o Svelte, vai ver que é bem similar. E tudo que é Elixir está dentro são só expressões completas. Eu não tenho como criar expressões parciais. Então, eu consigo fazer uma validação e eu consigo estender a linguagem para aquilo que eu quero. Ou seja, o Elixir não tem um for else.
Por quê? Porque não faz muito sentido. O Elixir é uma linguagem funcional onde, normalmente, quando você usa um for comprehension, você está trabalhando com dados e está transformando dados. Então, normalmente, quando você está transformando dados ou reduzindo dados, no final, se você acabar com uma lista vazia, é normalmente o que você quer. Você não tem side effects. Mas, no caso, quando você está no navio, você tem side effects. Se essa lista for vazia, eu não posso simplesmente não mostrar nada para o usuário. Eu provavelmente vou dizer, olha, não tem nenhum item aqui nessa lista. Então, normalmente, como é que você faz isso? Você vai fazer duas estruturas. Você vai fazer um for e vai ter que acabar fazendo um if depois. Olha, se esse cara aqui for vazio, mostra essa mensagem. Ou você vai ter que ter algum condicional. Tá entendendo? Então, você pode fazer algo um pouco mais simples, entendeu? Que é o que? Adicionar um else no for. Ou seja, quando a lista for vazia, você mostra essa mensagem. Então, são esses pequenos detalhes que a gente consegue fazer quando a gente tem uma linguagem própria de template. A mesma coisa, o Elixir aqui em termos de ser familiar, né? Com quem vem de outras tecnologias. O Elixir não tem o if, else, né? Ou você aninha if, else, ou você usa o conde, né? Que é um pouco estranho quando você usa ali o conde meio no template, fica aquelas setinhas meio perdidas dentro daquele markup ali e tudo mais. Tem aquele true no final, que se você pegar alguém vindo né, que não é do Erlang, do Elixir, que vai olhar para aquele true no final, mas como assim? É true no final? Então, você consegue, eu acho que, deixar um pouco mais amigável. E aqui outro exemplo é com slots, né? A gente criou uma linguagem específica para slots, porque slots é muito utilizado mesmo. Assim, é uma coisa que realmente praticamente todos os componentes, inclusive todos os exemplos dos geradores do Phoenix, todos eles não sei se já foram dessa vez, mas todos eles vão utilizar slots. Porque realmente é muito mais simples, muito mais compacto o código, muito mais simples de ler. Outra coisa que a gente pode fazer também é, em termos também de ser mais familiar, de introduzir um pouco mais de açúcar sintático, é a questão dos tagged expression, ou seja, a gente tem expressões que são Elixir, mas a gente pode ter um caractere que diz, olha, eu vou tratar essa expressão de uma maneira um pouco diferente. Isso existe em outras linguagens de templates, Twig é uma, se não me engano, que tem. Então, a gente pode oferecer um pouco mais ainda de açúcar sintático, ou seja, é muito comum a gente passar propriedades usando assigns com o mesmo nome da propriedade. Então, acaba, às vezes, ficando muito código. E você pode usar algo mais sucinto embaixo. Então, ou seja, os códigos ali de cima e de baixo, eles são equivalentes. Então, outra coisa é a questão quando você vai adicionar atributos dinamicamente, né? Ou seja, você quer adicionar atributos dinamicamente, se não de maneira literal, passando as propriedades. Então, o Elixir não tem o spread operator que tem no JavaScript, né? Os 3 pontinhos. Mas com o tagged expression, a gente pode deixar também isso um pouco mais familiar, entendeu? Ou seja, quando a gente tem atributos dinâmicos, a gente pode usar os 3 pontinhos, porque, na verdade, esses 3 pontinhos não pertencem à expressão. Ele pertence às chaves da expressão. A expressão agora está com uma tag, que muda um pouco, que pode mudar a maneira que aquela expressão é tratada. Então, assim, a gente está continuando o Surface porque a gente acredita, a gente tem essa visão. É uma visão minha pessoal, é uma visão que eu já tenho, inclusive, há 2 anos, quando eu tinha certeza absoluta que o IEX o IEX ia ter que, de alguma forma, sair do LiveView para o LiveView poder ser mais popular. Eu achava que aquele modelo não ia funcionar. E, apesar de tudo isso que a gente está fazendo para trazer para o LiveView, eu ainda acho que essa questão de tentar manter essa compatibilidade do IEX é uma oportunidade perdida. Então, eu estou continuando o Surface porque eu acredito que a gente pode ter esse diferencial, entendeu? De se desconectar desse modelo mais antigo, na minha opinião, de templates, e trabalhar num modelo mais focado na experiência do desenvolvedor. Então, aqui o 0.6 ele já representa um pouco isso. A gente já está compatível com Function Components, componentes dinâmicos, componentes recursivos, uma série de coisas que não era suportado antes. Por quê? Porque a gente não tinha isso no próprio LiveView. Então, agora, como a gente tem isso no LiveView,
a gente pôde trazer agora, ou seja, simplificou bastante. A gente adicionou também uma task, que é o Surface Init, que vai facilitar bastante quem quiser começar a testar o Surface, entendeu? Então, antigamente você tinha que, para você dar um setup, né, fazer um bootstrap do Surface, você tinha que fazer manualmente. Você instalava o Phoenix, ia lá no Getting Started e ia seguindo passo a passo, alterando o arquivo de configuração, adicionando alguma coisa ali no app.js, adiciona configurações de formato, ou seja, você tinha uma série de configurações. E isso agora pode ser completamente automatizado, entendeu? Com um simples comando, você já pode... você simplesmente criou um aplicativo com Phoenix, você rodando o task, você já pode ter opções de gerar o catálogo de componentes, de gerar um componente de exemplo, tá entendendo? Já funcionando, configurar formato, configurar a rota já para esse componente, para você poder testar, já adiciona 2 exemplos no catalog, né, desse componente e um playground que você já pode brincar com ele no catalog. Então, tudo isso já adiciona as dependências que precisa, adiciona do formato, adiciona do catalog. Então, tudo isso você, com um comando, você consegue agora fazer um bootstrap com o Surface em pouquíssimo tempo você já está utilizando. E uma coisa bacana dessa task é que ela não simplesmente tenta sair manipulando, alterando arquivos com regex, entendeu? A gente utiliza uma biblioteca que é o Sorcerer, entendeu? Que ela lê o código-fonte do Elixir e traz essa estrutura para a gente poder manipular. Então, se você pode, inclusive, rodar o task mais de uma vez, e a task sabe identificar que os patches já foram feitos, entendeu? E se por algum motivo você já tem um projeto Phoenix, e esse projeto você já mexeu nos arquivos, porque muitos dos arquivos de configuração de um projeto Elixir, eles são código Elixir. Então, na verdade, nem sempre é possível fazer um patch de um arquivo, porque você pode mudar. Você pode, por exemplo, você tem ali as dependências, você pode extrair todas aquelas dependências, colocar numa função privada e chamar de dentro da outra função. Então, essa task, ela identifica esse tipo de coisa e caso ela não possa fazer, se ela vê que não é seguro fazer o patch no projeto, ela dá mensagens para o usuário. Ela diz, olha, aparentemente você mexeu nesse arquivo. Então, se você quiser essa funcionalidade, tente fazer a configuração manualmente. E ela mostra para o usuário esse exemplo de como ele deve agir manualmente. Né? No caso aqui, por exemplo, ele conseguiu aplicar 18 mudanças e pulou 2. Dessas 2 que ele pulou, ele vai dizer para o usuário, olha, eu não consegui fazer essas 2. Então, faça manualmente. Está aqui, ó, altere o app.js para colocar esse import e adicione aqui o compiler do Surface. Então, é uma task bem bacana que mostra o quão preocupado a gente é com a experiência do desenvolvedor. A gente sabe que é complicado, entendeu? Toda vez que você vai utilizar uma biblioteca, se você tiver que fazer muita coisa manualmente, muda uma versão, você já tem que fazer outras coisas. E se você fizer ali um cara meio que baseado ali no regex, se você tentar rodar 2 vezes, pode fazer uma bagunça no seu código. Então, a gente realmente se preocupa muito com isso. E eu acho que a gente tem muito espaço para crescer nessa direção, com os conceitos que a gente está trazendo. Então, assim, para quem não acompanha o Phoenix Live View, não acompanha o Surface, eu escrevi recentemente um blog post no blog da Dashbit que explica com mais detalhes esses objetivos da gente, né, de como os 2 projetos estão convergindo e por que, mesmo depois deles convergir, o Surface vai continuar sendo importante, entendeu? Porque eu acho que é ele que tem essa liberdade de sair um pouco do modelo mais estrito do Phoenix e buscar essas alternativas em termos de usabilidade e ergonomia. Então, quem que tiver interesse pode dar uma olhada no blog post. Eu falo mais ou menos, a gente faz mais ou menos ali um caminho que a gente quer seguir. E como eu disse, esse caminho está praticamente fechado, falta só realmente a API declarativa. E é basicamente isso que eu tinha para dizer. Como eu disse, quando eu falei com o Joel, eu disse, cara, Joel, eu vou tentar então fazer
um apanhado geral aqui, daquilo que a gente, desde o início, assim, qual foi a ideia, qual foi o sofrimento que a gente teve no começo, porque a gente tentou trazer essas ideias, e tentando aqui, pelo menos, mostrar alguma coisa aqui de novo, né? Para quem já conhece, mas meio que sabendo que não dá para agradar todo mundo realmente, já que a gente teve que falar de bastante coisa. E eu disse para vocês sem se arrepender, porque eu ia falar demais. Cara, eu adorei a Talk, bicho. Eu achei do caralho. Eu ainda não dediquei tempo para pegar bem para estudar o Live View e o Surface. Então tá na minha lista de coisa para mergulhar há um bom tempo. Mas, né, vida, enfim, vida, família, trabalho, etc. Às vezes é difícil a gente se organizar no horário para, enfim, voltar a estudar, etc. Mas eu confesso que eu estou impressionado com as coisas que você falou. O Surface está bem mais moderno do que o que eu achei que ele estaria. E pelo que você me mostrou, cara, você consegue desenvolver aplicações complexas e usando esse modelo de componentização que o React popularizou, né? Que eu achei esse enfim, o ponto chave do Surface em todo o projeto roda em cima disso, né? Mas Basicamente é isso, a gente quer voltar para esse modelo, a gente quer aproveitar essa tendência da volta do pêndulo para o servidor e fazer com que as pessoas olhem com mais carinho para o que é o Elixir, o que é o Erlang, entendeu? O que é que eles podem trazer. Ou seja, ao invés de tentar trazer um modelo funcional para o cliente, usando uma linguagem que nem funcional é, ou seja, adicionando um monte de complexidade, por que não usar, entendeu? Uma que já é funcional e que talvez seja a melhor tecnologia para gerenciamento de estado, né? Que eu não vejo nada similar ao Erlang em termos de gerenciamento de estado, nada chega nem perto, entendeu? Então, assim, eu acho que o que a gente tenta fazer é tentar aproveitar, tentar sair desse nicho, entendeu? De tentar ficar agradando ali só aquele nicho né, do pessoal da Elixir. Não, cara, vamos trazer o pessoal do JavaScript, vamos trazer o pessoal do Java, vamos trazer o pessoal do C Sharp, vamos mostrar que tem uma maneira melhor de se desenvolver esses sistemas web, entendeu? Sem ter que levar tanta complexidade para o cliente. Vamos pegar esse stack aqui que está completamente inchada, um monte de coisa aqui que a gente pode cortar se a gente voltar para o servidor. E se a gente voltar para o servidor e escolher uma tecnologia como o Elixir, como o Erlang, tá entendendo? A gente vai cortar mais ainda, a gente vai cortar infraestrutura. E, assim, a produtividade vai muito, aumenta demais, cara. Aumenta, assim, não consigo nem comparar, cara. Assim, eu já tive dos dois lados do espectro várias vezes, entendeu? Eu acompanhei todas essas mudanças vem do servidor, volta para o servidor, vai uma parte, volta outra parte. Tanto é que a apresentação ela é uma super simplificação desse pêndulo. Esse pêndulo ele não é assim tão, vai e volta. Ele vai até a metade, volta um pouquinho. Ele é um pêndulo meio maluco, mas para nível didático, eu acho que vale tentar acompanhar essa evolução e saber que eu acho que a gente pode aproveitar essa onda, porque é o que a gente está vendo, está todo mundo meio que indo para esse modelo. Ninguém aguenta mais essa complexidade toda no cliente, entendeu? Então, eu acho que a gente tem uma grande chance de popularizar a tecnologia e tentar aumentar a comunidade, entendeu? Eu não quero ser, como é que se diz? Eu não quero ser inimigo de nenhuma linguagem. Eu quero que o pessoal, sabe, cara, trabalhe com aquele que goste, possa sobrar mais tempo para curtir a família, curtir os amigos, entendeu? E não ficar fim de semana brigando com dependência que está quebrando tudo, infraestrutura, Sim. Entendeu? Um monte de coisa aí que o cara tem que se preocupar hoje em dia, que eu acho que a gente tem coisa melhor. Sim. E uma coisa que você estava falando exatamente sobre isso, sobre tipo trazer esse desenvolvimento de UI para o back-end, e isso é uma coisa meio chocante hoje em dia, né? No desenvolvimento web moderno, você tem muitos requisitos de UI que, tipo, vamos trazer isso para o back-end. A primeira coisa que vem na cabeça é, tipo, cara,
UIs estáticas. Tipo, não, isso é passado, sabe? UI renderizada pelo back-end já não precisa mais ser estático. A gente tem essas ferramentas que nos possibilitam fazer esse tipo de UIs dinâmicas, etc. E tem outra coisa. No back-end, você costuma ter ferramentas mais adequadas para resolver uma classe inteira de problemas de computação, como, tipo, controle de permissão, o próprio fato de você ter o processamento da UI próximo dos dados. Então, ali você tem a mesma linguagem se comunicando com componentes de uma forma muito próxima. Então, você não precisa lidar com request. Tem uma outra coisa, tem um problema muito chato, que é, por exemplo, manter a paridade do estado no front-end com o estado do back-end que tem no banco de dados. Então, tipo, se altera alguma coisa, você tem que fazer uma comunicação de mensagens, sabe? Esse post foi alterado, então você tem que atualizar isso no front, etc. Esse tipo de coisa morre, porque está tudo no mesmo canto, e você acaba tendo um monte de... Você acaba eliminando um monte de problemas simplesmente pelo fato de você não precisar ter eles. Eu acho isso muito interessante, eu pretendo experimentar com o Live View e o Surface muito em breve, porque, como você falou, a maioria dos problemas, a maioria dos softwares que a gente resolve são softwares que resolvem problemas complexos no back-end, e a UI é basicamente uma forma de você interagir com ele. Tipo, você consegue fazer isso com uma tecnologia como essa. Você consegue fazer uma UI muito foda com isso. Consegue. E eu acho que é uma coisa que a gente tem como comunidade, cara, que desmistificar é que eu acho que foi até um problema, talvez, da própria plataforma, que é tão boa para a concorrência, né? Que acabou tendo essa mística de que vou utilizar a Elixir para criar microserviços, porque eu quero fazer software concorrente. E eu acho que a gente tem que desmistificar isso, porque, olha, o Elixir é muito bom para fazer aquele sistema simples também. Aquele seu CRUD, ele é ótimo para fazer CRUD, ele é excelente para fazer CRUD. A diferença que eu vejo é que quando você começa a fazer um sistema desse tipo enterprise, não um sistema desses corporativos, que é muito baseado em CRUDs, em dados e tudo mais, e uma hora você precisa de alguma coisa desse tipo, fazer uma melhoria em termos de escalabilidade. Quando você começa a fazer isso em Elixir, você já meio que tem meio caminho andado. Pela maneira que é uma linguagem funcional, já não vai ter estado compartilhado. Se você precisar de estado compartilhado, ele é gerenciado, ele é supervisionado. Então, quando você chega no momento, se chegar o momento, que na minha opinião 98% dos sistemas não chegam, que é realmente de ter que fazer algum tipo de mudança de arquitetura para criar algum microserviço, você já está meio caminho andado, porque é muito provável que tu vai provavelmente pegar esse código, vai criar um outro projeto, é quase tudo funcional, vai provavelmente rodar, tu tem a tua árvore de supervisão, tu só vai ter que colocar no guarda-chuva de uma outra aplicação, bota a aplicação como dependência, é muito mais simples do que tu tentar extrair um microserviço em outra tecnologia, que tu está com o estado compartilhado, esses objetos indo para todo lugar, entendeu? Esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco, porque a plataforma é tão poderosa que o pessoal esquece de usar para fazer coisas simples. E eu acho que é fenomenal para fazer coisas simples, especialmente agora com o Live View e com a ajuda do Surface, eu acho que fica mais ainda. Ou seja, você consegue ter uma coisa próxima ali do React, do Svelte, com produtividade, para resolver problemas do dia a dia, entendeu? Então, acho que a gente tem que tentar buscar esse outro público. Eu tento buscar esse outro público. Acho que é porque eu tenho simpatia por eles e eu tenho pena dos meus companheiros que ainda estão brigando com essas outras tecnologias. Eu quero deixar eles felizes também. Eu quero trazer para o lado negro. Muito bom. Pessoal, a gente ainda tem tempo para perguntas, né? Alguém está a fim de... Manda bala. Marlos, eu estava, assim, desde que surgiu, tentando acompanhar, assim, mas como eu não trabalho muito com Live View, tenho acompanhado pouco. Existe algum milestone ou alguma coisa assim tanto para componentes, tipo, elementos de componentes, tipo, que eu vi que tem só exemplos, por exemplo, de button e de tabs e coisas desse tipo,
tem algum, tipo, ideia de ter uma biblioteca de componentes assim mais elaborados, ou a ideia é só ficar bem, tipo, no coisas simples para serem ferramentas para qualquer um poder construir em cima? A gente, E, assim, e se a ideia é continuar igual, pelo que eu percebi, tá independente de framework CSS, assim, e você poder plugar qualquer coisa. é o seguinte, o primeiro modelo que a gente tentou foi utilizar bibliotecas aí de soluções de CSS existentes para criar componentes, né? Ou seja, foram os primeiros componentes que a gente validou. O Surface ele tem alguns componentes built-in, mas são componentes mais genéricos. A gente tem um componente Markdown, por exemplo, tem componentes de formulário que adicionam algumas funcionalidades, como contextos, para você não ter que ficar passando formulário para todos os inputs. A gente tem esses componentes que são genéricos, né? Ou seja, que você pode utilizar com qualquer solução CSS. A gente também tem alguns projetos que a gente criou com a intenção de já disponibilizar também componentes. A gente tem o Surface Bootstrap, tem o Surface Bulma, e isso dentro da organização, né? Mas fora tem um monte já que desenvolveu. Tailwind tem um monte. O problema do Tailwind é porque a maioria das pessoas que eu conheço que desenvolveram componentes usando Tailwind, que é a grande maioria, não sei exatamente por quê, talvez porque o Surface é muito novo, e acho que o Tailwind está se popularizando muito, e o pessoal, opa, já que eu já estou indo para o Surface, eu vou usar Tailwind. O problema é que a maioria usa o pacote que é vendido do Tailwind, né, que é o pacote proprietário dos componentes, né, que é o Tailwind UI, né, que se não me engano. E eles não podem distribuir esses componentes. Então, por exemplo, todo o core time do Surface, todos eles têm, nas empresas que eles trabalham, componentes próprios, desenvolvidos em Tailwind, que eles não podem disponibilizar por questões de licença. Tá entendendo? Então, isso é uma coisa que complica muito. Então, a gente está com planos de repente, utilizar o Daisy UI, não sei se todo mundo conhece, é uma biblioteca que tem componentes free em cima do Tailwind, entendeu? Então, a gente, usando essa biblioteca, a gente pode vir a disponibilizar, a gente até chegou a cogitar refazer o catálogo, a aplicação do catálogo, já que é uma aplicaçãozinha interessante, tem menu hierárquico, tem uma série de detalhezinhos que seria interessante, tem uma estrutura realmente de aplicação e tal. A gente pensou em reescrever ela, entendeu? Mas a gente deu uma pausa nisso justamente porque, como a gente está trazendo esses conceitos para o Phoenix, para o LiveView, eu acho que vale mais a pena a gente refazer o catálogo já de uma maneira que possa ser aproveitada pela comunidade toda. Então, a gente meio que colocou um pé no freio nesse projeto, mas tem muita gente interessada em fazer componentes, principalmente para o Tailwind. Infelizmente, a gente mesmo não tem tempo, né, para fazer. Eu adoraria fazer, entendeu? Eu realmente adoraria fazer um monte de componente bacana aí pro pessoal, mas é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que realmente ver se a comunidade vem e agrega nesse sentido aí, realmente, dos componentes. A gente tem todo o interesse, inclusive de ajudar no desenvolvimento, de fazer code review, pull request, não precisa estar no guarda-chuva do Surface, entendeu? Pode ser feito por terceiros, a gente está querendo ajudar, a gente quer realmente difundir essa ideia, né, de componentes no servidor, então, quem quiser ajudar, quem tiver ideias, a gente está aqui para ajudar o máximo possível. Muito massa. Depois eu vou ver se eu consigo escrever alguma coisinha. Foi de forma tímida, mas vai que rola, né? Mas eu acho do caralho esse tipo de coisa. Eu adoro trabalhar com UIs e eu adoro trabalhar com Alex. Misturar essas duas coisas é muito massa. Bom, acho que o Will queria falar alguma coisa. Quero fazer pergunta, moço? Pode? Manda bala. Dá tempo ainda. Tô abusando do tempo aqui do Marlos. Nada, cara. Ô, Marlos, primeiramente, obrigado aí por trazer o conteúdo para nós. E a pergunta é, eu estou usando
o Live View, eu estou usando o Petals lá, né? Tipo, Uhum. o Wind, o Live View, o Alpine e um Surfacezinho no meio. E aí, recentemente, a gente estava numa. Teve até uma call que teve uma discussão sobre isso, que o pessoal falou assim: ih, ah lá, o Marlos está comitando no Live View, vai acabar o Surface. Em partes, você respondeu essa pergunta já, o Surface não vai acabar, mas ainda ficou um resquício de pergunta que é: qual que vai ser a nova vertente ali, então, do Surface? Para onde que vai? Tipo, existe um planejamento para ser talvez uma parada abstrata, que eu vou conseguir usar os comandos de JS que está entrando no Live View agora, eu vou ter suporte para isso, né? Tipo, Sim, sim. O Surface, ele vai sempre adicionar features, ele nunca vai remover. Ou seja, essa é a intenção. É por isso que a gente está levando tudo que a gente pode de conceitos core para o Live View. Por quê? Porque a gente quer focar nisso. A gente não quer ficar focando, cara, em diff tracking. A gente não quer ficar se preocupando como é que se diz? Eu vou ter aqui o conceito de slots, mas o Live View não tem, então a gente tem que fazer uma implementação customizada para trazer suporte. Isso não funciona legal. Hoje a gente teve que fazer, a gente tem que passar parâmetros, entendeu, relacionados aos slots que a gente não vai precisar quando a gente migrar para o novo modelo. Então, a intenção é que o Surface, esse modelo vai todo para o Live View, e a escolha vai ser, olha, eu gosto de trabalhar com o Wix, eu gosto de trabalhar com esse modelo do EX de template, vou utilizar. Ou você vai dizer, não, eu não gosto muito desse modelo, tá entendendo? Eu acho que ele é um modelo, assim, o template, eu acho que é um template que fica um pouco mais poluído, eu gostaria de ter uma coisa um pouco mais preparada, uma coisa que fosse mais voltada para uma melhor usabilidade, para uma melhor ergonomia. Então, o que eu quero é que o Surface seja só isso, entendeu? Ou seja, eu quero que ele nunca vai tirar funcionalidades. Se ele for tirar funcionalidades, eu acho que perde o sentido, porque eu quero que ele é Live View. Eu quero que você, rapaz, olha, eu desisti de usar o Surface, não quero usar o Surface, eu quero usar o Live View. Você vai pegar os seus templates e vai converter. Inclusive, a gente pode até providenciar um converter, como eu falei, entendeu? Já que agora a gente sabe, assim que o Live View tiver a API declarativa, a gente tem duas estruturas, né? Que a gente pode converter de uma para outra. Então, você já pensou, cara, que tecnologia bacana é essa? Ou seja, que modelo de componentes bacana é esse? Que você pode fazer componentes, algo que não existe hoje no mundo de JS, né? Se fizer um componente React, ele vai funcionar no React. Se fizer um componente Vue.js, só vai funcionar com Vue.js. Então, eles são todos assim, eles não usam o mesmo modelo. Cada um implementa o seu modelo. Cada um manda no DOM ali, e se você der azar, um pode querer mandar no outro. No caso do Live View, não. O modelo vai ser o mesmo, ou seja, o modelo é Live View. O Surface vai ser simplesmente uma camada, e uma camada esperada pelo Live View. Ou seja, os commits que eu estou fazendo no Live View, eles não são commits para o usuário final, a grande maioria. Tirando o Hicks, que foi talvez o maior commit, né, que realmente introduziu uma nova linguagem de template, todos os outros, inclusive, que eu mencionei, eles são a nível de API. Ou seja, dificilmente o usuário vai acessar essa camada, ou seja, na verdade, ele é uma camada para outras bibliotecas. Se alguém amanhã quiser, eu não gosto nem do Hicks, eu não gosto nem do Surface, se quiser criar uma nova linguagem de templates com novos conceitos, ele pode criar. E se ele quiser implementar slots, já vai estar no core. Se ele quiser implementar atributos declarativos, já tem no core. Se ele quiser implementar componentes stateless, stateful, já está tudo no core. Então, o objetivo é esse. O objetivo é tirar tudo isso do Surface, que foi feito de maneira customizada, e isso dá um trabalho pra caramba, porque quando você tenta fazer algo em cima de algo que não está preparado, você tem que adicionar complexidade. E eu acho que o grande lance é remover a complexidade, não adicionar. Então, acho que o objetivo é que o Surface seja uma opção. E principalmente uma opção, como eu falei, talvez para esses usuários que a gente está perdendo, entendeu? Esses usuários que olham assim para o Elixir, olham para o Phoenix, olham para aqui, esse cara não gosta desse template, ó, isso aqui está meio feio, não tem uma coisinha mais amigável para mim, não? E isso seja fácil, ou seja, tooling é uma coisa que a gente, como você viu, ó, converta,
task para iniciar, dar o bootstrap no projeto. A gente já está com vários planos, cara, de, por exemplo, você ter já outras flags, né, no Surface Init, que seria menos tailwind, ou menos days UI, ou seja, na verdade ele já vai setar o projeto, inclusive usando os componentes, de repente, que você escolheu. Então a gente tem muitos planos nessa direção. Isso é uma coisa que é difícil, talvez, fazer no próprio core do Phoenix, já que a prioridade é outra, né? A prioridade no Phoenix é criar um modelo, né? Definir um bom modelo de componentes e que esse modelo ele seja robusto. Então, qualquer coisa que você faça em cima seja simples, usando o mesmo modelo, mas que possa dar uma experiência para o desenvolvedor do jeito que ele quer, entendeu? E é por isso que eu não sei se o pessoal está entendendo bem isso ou não, mas é porque talvez o nosso objetivo está sendo tão alto nesse sentido. Então, olha, a gente quer criar uma tecnologia de componentes no Phoenix, independente do template, tá entendendo? Algo realmente que a gente não tem no mundo de JS. E a gente está quase terminando esse modelo, que é uma coisa até que a gente achava talvez até que fosse demorar mais, mas a coisa está evoluindo de uma maneira tão boa, cara, a gente já introduziu tantos os conceitos que está sendo difícil para mim agora tirar as coisas do eu parar no Live View, entendeu? Um pouco, para poder agora começar a correr de novo, mas uma hora vai chegar, uma hora a gente vai conseguir ter esse modelo bem estável, e aí vai ser correr para o abraço, ou seja, focar em usabilidade, focar em experiência de desenvolvimento, focar em ferramentas para agilizar para aumentar a produtividade, entendeu? Então, acho que tem muito espaço ainda para acho que a gente só começou só começou mais ou menos a explorar o potencial que a gente ainda tem. É como estou dizendo, o pêndulo está começando a voltar agora. Ainda vai surgir muita coisa ainda para frente, utilizando esse modelo, entendeu? Cara, muito massa. Eu acho que já deu. A gente abusou pra caramba do tempo do Marlos. Como a gente está chegando perto de 10 horas, eu acho que, inclusive, talvez a gente até pule o tempo do token, né? Porque, né, 10 horas, acho que o pessoal vai precisar comparecer ao compromisso cama. Marlos, cara, eu queria te agradecer muito pela tua presença, pela tua apresentação e pela tua paciência de estar aqui com a gente até quase 10 horas da noite. Eu queria também te agradecer em nome desse exército de desenvolvedores que terão o seu cotidiano profissional impactado pelo seu trabalho hoje, né? Nem sei se você já parou a pensar assim, caramba, tem um monte de gente que vai estar trabalhando menos, vai estar ser mais produtivo, etc., porque eu estou desenvolvendo essa ferramenta hoje. Então, eu queria te parabenizar e te agradecer por isso. Obrigado, inclusive, um desses desenvolvedores vai ser eu daqui a pouco, eu vou começar a estudar essa porra. Eu que agradeço, cara, a oportunidade, cara, porque eu até te falei na época, cara, eu tô com certa fadiga, cara, de coisa online, eu não aguento mais esse fone, tá entendendo? Toda reunião é com esse fone, eu não aguento mais esse tipo de coisa, mas eu acho que era importante fazer alguma coisa, como é que se diz, para ajudar a popularizar mais a tecnologia e tudo mais, e como eu digo, eu acho que a gente tem que buscar atrair mais gente para a comunidade, que quanto mais gente a gente atrai, mais contribuição a gente vai ter e mais a gente vai conseguir mostrar o que a gente faz. Então, eu que agradeço a oportunidade aí de, se dessa toque aqui tiver uma contribuição, já valeu a pena. Seja para o Surface, seja para o Live View, seja para o Elixir. O importante é que a comunidade cresça de uma maneira sustentável, entendeu? Porque o open source é complicado. Massa, massa. E eu acredito que vai rolar. Essa talk fica gravada, tá? Ela vai ser postada no YouTube. Eu te mando o link quando a gente terminar, etc, direitinho.